Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 4 de janeiro de 2020, primeiro programa CBN Entrevista deste ano. E hoje é dia da abreografia, dia do hemofílico e também da criação do estado de Rondônia. E a CBN Entrevista tem a satisfação, o prazer de conversar com o comendador, o doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocane, nosso juiz de direito da Vara da Infância e Juventude, Família e Anexos de União da Vitória. Bom dia, comendador, doutor Carlos Mattioli. Bom dia, professor Aloysio, bom dia, ouvintes da CBN. A satisfação, a honra, a alegria são todas minhas, né? Muito feliz por estar nesse início de ano, já podendo conversar, compartilhar assuntos de interesse da coletividade com os ouvintes aí da Rádio CBN. Com certeza, a satisfação é toda nossa, em nome de todos os envolvidos com a CBN, o Grupo Verde Vale de Comunicação. Desejamos ao senhor e toda a sua equipe de trabalho, aos seus familiares, um excelente 2020, que seja coroado de muita bênção e no palmilhar desse ano possamos provocar exatamente justiça, dignidade a todo cidadão, aquele ser humano que quer um Brasil melhor. Sem dúvida, professor, justiça e cidadania, né? Acima Perfeito. de tudo, né? Eu compartilho da sua mensagem, aproveito a oportunidade para desejar também a todos os ouvintes, em meu nome, em nome do Poder Judiciário ao qual eu represento, um excepcional 2020. Muito bem. Meu caro doutor, comendador Carlos Mattioli, como eu falei, nosso primeiro programa de 2020, vamos fazer uma espécie, um feedback em relação a 2019, mas nós vamos ter uma outra forma, mais livre, valorizando mais a formatação diferente do judiciário que podemos já acompanhar ao longo dos anos, a forma como o senhor trabalha promovendo a justiça e valorizando o cidadão. Então, trazendo algumas histórias, alguns causos curiosos. Então, nessa formatação judiciária, vamos fazer uma entrevista um pouco mais descontraída, mas com seriedade e com responsabilidade, como sempre o senhor tratou os assuntos e principalmente o ser humano. Pode ser assim, doutor Carlos? Sem dúvida nenhuma, estou à disposição. Muito bem. Bom, então nessa nova formatação aplicada no judiciário, ela se torna um instrumento facilitador de maior acesso à população, doutor Carlos? Sim, sem dúvida, professor Luiz. Nós implementamos medidas diferenciadas já há algum tempo, mais de uma década, né, por meio de projetos, programas de atendimentos preventivos, atendimentos coletivos, mas acima de tudo, num momento já imediato, né, após a abordagem das pessoas, a possibilidade de estar mais próximos nós, como Poder Judiciário, da população de forma geral, e acima de tudo com um olhar individualizado e mais humano. Essas são algumas peculiaridades daquilo que promovemos. Vale lembrar, professor Luiz, para o ouvinte, que aquilo que nós promovemos não era, mas hoje é regulamentado normativamente, ou seja, nós nos antecipamos a algo que mais adiante foi ratificado por lei. Pioneirismo, então? Pelas gestões aí de planejamento estratégico do Conselho Nacional de Justiça, né, por Poder Judiciário Brasileiro, sem dúvida nenhuma com bastante pioneirismo, porque nós éramos vistos muitas vezes até como o juiz meio maluco lá de União da Vitória, né, inventando moda, né, ou está fazendo assistencialismo. Não é nada disso, né? Acima de tudo, dois aspectos que regem aquilo que a proposta de trabalho que promovemos, que são o olhar humano e olhar de cidadania, né? Buscar a promoção da nossa coletividade, da nossa comunidade por meio de um atendimento mais individualizado das pessoas, né? E em resumo, o que significa isso? Sair do fórum, né? O grande ponto aí de exteriorização de tudo aquilo que fazemos é estar, não apenas, porque precisamos, claro, né, ali fazer as audiências, promover o andamento dos processos, mas estar uma boa parte do tempo onde as pessoas vivem, mais próximo de onde as pessoas estão.
Muito bem, então isso mostra e prova que se sai do ostracismo e vai ao encontro. Então vamos fazer, doutor Carlos, se é possível, pode falar um pouquinho, um paralelo, a rotina dentro do fórum e fora, digamos, externamente do fórum. Até justamente dentro do que o senhor colocou, é possível nós fazermos uma analogia, porque vem a diferença. E interessante, doutor, essa sua visão aguçada, né, para o futuro. Hoje é uma realidade. No entanto, já é oficial essa questão do juiz sair do ostracismo e ir em contra a comunidade. O Poder Judiciário, professora Luísa, eu falo isso nas palestras, né? É uma palavra forte. Quem já teve a infelicidade de alguma vez ser parte num processo judicial, às vezes ao menos testemunha, né? Que é bastante ruim também lá, a gente não vai lembrar de tudo de forma precisa, fica nervoso, né? E como parte mais ainda porque é algo nosso que está em jogo. Nós às vezes temos um direito e ainda há dúvida se esse direito vai ser acolhido ou não, né? Temos alguma coisa, às vezes, muito a perder, são questões muitas vezes da intimidade, questões pessoais, enfim, patrimônio. O Poder Judiciário, via de regra, ele é frio, ele é bastante afastado da população, fica encastelado, né, em prédios fechados e como se fosse quase que um quartel-general, onde as pessoas tivessem dificuldade de entrar. E ao adentrar, ele é muito ruim, né? Porque é um ambiente muito mais solene, às vezes, do que as pessoas esperavam, uma linguagem jurídica rebuscada, complexa, poucos entendem, né? Os próprios procedimentos, como funciona o processo, os recursos, né? O leigo nos assuntos judiciários, ainda que com um largo conhecimento de outras questões, outras matérias, enfim, ainda tem dificuldade, né? O que não dizer da pessoa que muitas vezes não teve a oportunidade de avançar tanto, né? Nos estudos, por questões aí socioeconômicas, socioculturais e enfim. Nesse sentido, o que nós buscamos sempre foi uma refundação, né? Virar o judiciário de ponta cabeça, começando pelo ambiente do prédio do fórum, deixando ele um pouco mais acolhedor, mesmo na decoração, né? Tirando algumas coisas que nos fóruns tradicionais aí torna o ambiente frio, né? Carregado. Tem uma amarelinha no chão, por exemplo. É muito difícil você entrar num prédio de poder público e ver uma amarelinha pintada no chão ali, uma mesa de brinquedo no meio do corredor, né? Com brinquedos ali, papel e caneta para desenhar, né? Eu digo que o fórum não precisa da sala de brinquedo, ele precisa ser um lugar que a criança entre e já se identifique com o ambiente antes de ter acesso a um ambiente exclusivo, onde vão ter os brinquedos à disposição. Além disso, buscamos melhorar o trato, acima de tudo. Claro que o trato respeitoso se espera sempre de qualquer servidor público, né? Mas o que nós implementamos e o nosso fórum também é pioneiro nessa questão, professor Luiz, quem dera pudesse ser regulamentado quanto antes, né? Do setor de psicologia e serviço social como acolhimento. Nós não temos apenas lá profissionais de equipe técnica para fazer perícias, avaliar situações para subsidiar a decisão do juiz. Há um setor de acolhimento das pessoas, né? Então, se alguém entrar lá ficar nervoso, começar a chorar, não saber o que fazer, tiver dúvidas antes, durante ou depois dos atos que vão ocorrer lá no fórum, nós fazemos o acolhimento das pessoas. O que acontece dentro do fórum, respondendo a outra pergunta? Lá nós promovemos audiências judiciais, em que as pessoas têm um momento de falar, exteriorizar aquilo que elas gostariam de dizer sobre essa situação que foi levada ao fórum. Ouvimos testemunhas, analisamos documentos e produzimos também decisões judiciais e sentenças, que são, por exemplo, né, para o leigo em assuntos judiciários. Alguém está lá com um pedido, uma visita, uma dificuldade de fazer a visita dos filhos, o pedido vai por fora e o juiz determina por meio de uma liminar, né? A mãe vai poder visitar os filhos lá que estão morando com outro parente. Sai a ordem do juiz por meio da liminar e isso vai ser daí exteriorizado aí, fora do ambiente do fórum para que ela possa exercer o direito de visitas. Então é uma decisão que é preparada lá no âmbito do fórum. É um casal que decide não continuar mais a vida em comum. Então o juiz vai decretar o divórcio por sentença. Ele vai elaborar um documento no papel, por meio de um computador, no processo eletrônico, que vai documentar o início da vida de cada um, sem mais essa relação de casamento que existia até então. Então esse é o formato tradicional, documentos e sentenças. E fora, professor Luiz, como isso funciona? É completamente diferente.
ali a pessoa não precisa esperar o momento adequado lá da audiência para ela fazer uso da palavra. Ela pode chegar, se aproximar de qualquer integrante da equipe, mesmo do juiz, e ela vai pedir, vai falar, vai ser ouvida, vai ter o direito de se manifestar, né, de tirar dúvidas, de requerer, enfim, fazer os pedidos sem qualquer tipo de formalidade. Toda a estrutura do fórum está ali, mas de repente num bairro, né, numa comunidade rural, na porta de uma escola ou dentro do ambiente escolar, enfim, nós estruturamos aí um atendimento mais informal, quebrando todos aqueles defeitos que eu mencionei no início. E mais do que isso, professor Luiz, um dos principais defeitos do Poder Judiciário que eu não comentei é a demora, né? Nós temos conseguido, por meio desses atendimentos onde as pessoas vivem, quebrar muito a burocracia que causa demora para a resolução dos problemas, né? Então é um formato completamente diferente, sem formalismo, sem burocracia, sem enrolação, né, para usar uma palavra mais simples. Claro que temos que seguir alguns preceitos previstos em lei, mas nós conseguimos, acima de tudo, ao trazer um tratamento mais respeitoso, porque quando nós vamos até onde as pessoas vivem, isso por si só já é um respeito maior do que fazer elas com muita dificuldade se deslocar até o prédio do fórum. Nós conseguimos também uma abertura para o diálogo, para a construção da resolução de problemas por meio da conversa, do acordo, do acerto, de uma reflexão que vai, acima de tudo, causar menos ônus pessoal, menos reflexo para a saúde mental, para a tranquilidade dos envolvidos. Ou seja, é um processo, é uma forma de atuar completamente diferente da tradicional. Muito bem, mas oportunizando o cidadão, e isso é bacana. CBN Entrevista, hoje com a presença, primeiro programa de 2020, do nosso juiz, o comendador, Dr. Carlos Eduardo Battioli Cocani. Meu caro doutor Carlos, como é feito a questão do contato com o juiz? O senhor mais ou menos falou, né? Via fórum, tem toda uma formalidade, mas com esses programas, esses projetos, com essa equipe que o senhor tem e realmente coloca, digamos, em bairros, em assentamentos, escolas, em associações, quer dizer, é onde realmente tem necessidade e o senhor está com toda a equipe. Como é que é o contato? Como é que eu vou chegar até o senhor? Porque, como eu falei, antes essa ideia, ainda há uma pseudo-ideia em relação, talvez, a alguns tradicionalistas, né? Que realmente o juiz estava naquele ostracismo, né? Intocável, revestido com um escudo invisível e de difícil acesso. Neste formato, que é espetacular, é inovador, e cabe ao senhor esta inovação, esse pioneirismo, como é que é feito? Agradeço as palavras elogiosas, professor Luiz. É importante ressaltar, eu vou fazer uma linha de raciocínio, me ajude aqui se eu estiver sendo complexo demais, né? Nós temos, por exemplo, dentro de uma casa o pai e a mãe, ou o pai, ou sua mãe, eventualmente a avó, ali, o avô, e há o exercício da autoridade que ele não está determinado por lei, né? Uma regra que os filhos ali vão se acostumando a receber as ordens, a cumprir as tarefas, ter a disciplina conforme o comando do pai e da mãe, né? Ou do irmão mais velho, enfim, de quem tem a guarda e por aí vai. O professor, dentro da sala de aula, ele é ali quem rege, o maestro ali de toda a turma de alunos e por aí vai. O policial, né, ele fazendo uso da força, se for necessário, ou de maneira preventiva, ele garante a segurança pública. Essa espécie de paternidade, maternidade existente dentro de casa, ela se consolida também por meio das instituições. Eu dei 2 exemplos, o professor e o policial, e nós o fazemos por meio da figura do juiz, né? Nesse caso da chamada paternidade ou da maternidade institucional, há uma legitimidade preconizada por lei. Ou seja, isso não é um costume, um hábito ali dentro do lar, né, dos mais velhos, mais experientes, aqueles que têm ali o exercício da autoridade, né, por meio de como as coisas vão funcionando ali ao longo das gerações. No caso do profissional de serviço público, há regramentos que legitimam esse exercício de autoridade ou, nas minhas palavras, de paternidade institucional, maternidade institucional. As pessoas, mesmo aquelas que têm uma maior
tiveram ao longo da vida uma maior dificuldade de levar os estudos adiante, de se aperfeiçoar, buscar um conhecimento mais apurado, elas já têm isso íncito, né, no seu interior, já tem essas noções de como as coisas funcionam internalizadas, né, mesmo, como eu falei, sem um conhecimento mais apurado, né? O juiz pode decidir algumas coisas aqui na minha vida, como o policial pode prender, o professor tem ali o poder de reger ali a turma dentro da sala de aula. Nesse sentido, a ida até as comunidades, como funciona o contato, né? As pessoas, elas pedem muito para falar com o juiz, né? Elas conversam com a equipe, procuram ali as pessoas da equipe, são acolhidas, muitas vezes é necessário fazer o acolhimento, que fazemos lá no fórum, como eu falei, nas ruas também, mas elas têm essa necessidade, acima de tudo, de visualizar, muitas vezes de falar, de trazer a informação, ou o professor Aloysio, num outro viés, de fazer o pedido de socorro, né? Eu vou comentar com a psicóloga o que eu preciso, mas eu quero falar com o juiz, né? Então, nós criamos, né, nós aproveitamos dessa situação que é geral, né, da natureza do próprio ser humano ali, e internalizando essas informações ao longo do seu crescimento, e assim o fazemos ali no exercício das coisas dentro dos projetos que são feitos na rua, dentro de uma escola, etc. Por exemplo, professor Liz, eu vou numa escola falar com um grupo de alunos sobre violência contra a mulher, sobre violência sexual de criança e adolescente, sobre violência familiar, sobre bullying, sobre várias situações ali que muitas delas vão estar ligadas ao cotidiano de uma boa parte dos alunos presentes, seja direto ou indiretamente. O que acontece ao final? Nós abrimos o espaço para que haja manifestação individual no contato com a equipe do fórum, inclusive comigo, representando a figura do juiz. E isso acontece naturalmente, né? As pessoas terminam a palestra, elas ouviram as informações ali, se tornaram mais bem capacitadas para compreender, e elas vêm fazer o pedido de socorro, elas vêm com esse espaço de diálogo trazer as informações, as manifestações de violências das quais elas são vítimas ou são testemunhas e por aí vai. E isso acontece com bastante força, professor Luiz, isso é bastante significativo, há muitas informações, muitas vezes pesadas, né, que vêm até nós e que nunca haviam sido exteriorizadas por uma polícia, por um conselho tutelar, às vezes até por o próprio familiar, por pai e para mãe. Que beleza, a oportunidade. Aproveitando, doutor Carlos, um fato forte dessas palestras, desses encontros, da presença dos senhores nos municípios, são 6 municípios que estão sob a sua responsabilidade, com o mesmo formato, escola, associações, bairros, interior. Um fato forte, apenas um, para que possamos ilustrar aqui, evidentemente dentro do sigilo de nomes, sim, né? Sim, é importante sempre dizer, professor Luiz, que essas situações acontecem cotidianamente, né? Todos os dias, eu trabalho há 17 anos, né, como magistrado, há 19 no Poder Judiciário, 14 aqui na comarca de União da Vitória. Todos os dias nós ainda nos surpreendemos com algumas situações que acontecem. Um exemplo, né, o professor Luiz perguntou um fato forte. Estávamos no decorrer desse ano atendendo algumas comunidades, né, por meio de projetos de cidadania do Fórum, e havia uma mãe e uma menina que estavam sendo ameaçadas de morte, ameaças concretas, né, bastante pesadas, né, estavam escondidas dentro de uma residência, não haviam procurado ninguém ainda, até por medo de sair de casa. E elas já viam, ambas, né, tanto a mãe quanto a menina, uma menina criança, né, não é nem adolescente ainda, já haviam ouvido uma palestra minha na comunidade em que elas vivem no ambiente escolar. Quando elas souberam da minha presença no município, o que fizeram? A mãe falou, você que é menorzinha, você corre melhor do que eu, você vai abrir a porta de casa, sair correndo sem olhar para o lado, sem olhar para trás e vai chegar lá no lugar que o juiz está. Elas ouviram ali no rádio, a importância do rádio, né, que eu estaria lá na comunidade. E ela saiu correndo, ela abriu a porta, o professor saiu correndo, chegou lá no evento em que eu estava ainda palestrando, teve uma apresentação cultural, ela ficou lá num canto, mas escondida, digamos assim. Quando terminou minha fala, ela foi a primeira a entrar na fila, se aproximou de mim e falou, juiz, eu preciso falar com você. Eu falei, estou aqui à disposição, né? Vamos ali, fomos numa sala reservada. Ela falou, eu e minha mãe podemos morrer, né? Nós estamos sendo ameaçados de morte, eu estou com medo de morrer. E aí nós podemos, né, em razão dessa manifestação dela ali, tomar todas as medidas de cautela, salvaguardar
a integridade física de ambos, estão muito bem hoje, né? Esse fato aconteceu algum tempo atrás, né? São situações como essa, professor Luiz, que acontece. Sabe Deus, né, o que aconteceria se nós não tivéssemos ido lá, né? Porque é um município que sequer faz parte aqui do União da Vitória, é o município da comarca, né? Tem que pegar a estrada para chegar aqui em União da Vitória, né? Complicado. Como ela faria o contato com alguma autoridade e por aí vai, né? É bem complicado. Olha só, doutor Carlos, eu tenho tantos questionamentos aqui, nós temos já 3 minutos para encerrar o programa, é complicado. Mas eu vou ser rapidinho. Bom, se eu falar um foto forte, eu nem vou falar em pitoresco de forma alguma, mas mais uma, em audiências, alguma vez algo assim curioso em plena audiência? Rapidinho, para ver como o juiz é feito de carne e osso, a situação é normal, né? Audiências acontece também um pouco de tudo, professor. Situações às vezes até engraçadas, né? Que todo mundo quer na gargalhada. O juiz tem que ser o último a dar risada, né? Porque é um ambiente sério, solene, né? Mas às vezes as situações ali, a descontração que acontece no momento sério, ela pode também ser, em determinadas situações, né, deixo claro, até favoráveis à resolução de um conflito mais complicado. Mas um fato que eu me recordo é que, rapidamente, no Dia dos Namorados, né, dia 12 de junho, estávamos fazendo audiências no fórum, e uma audiência de mais de 3 horas de duração, bastante complexa, né, um casal ali acertando como as coisas ficariam dali para diante, e acabou a energia elétrica no final. E nós tivemos que resgatar uma boa parte do acordo ali que estava sendo redigido pela memória, porque o computador apagou sem possibilidade de voltar, ligando para a Copel falar, vai demorar. E começamos ali a redigir à mão e terminamos a audiência no Dia dos Namorados ali à luz de velas, né? Então, romântico, um fato diferente que aconteceu no decorrer desse ano. Olha só, é interessante. É a vida, né? E assim é. Muito bem. Não é fácil, né? Você também está sujeito a tantas situações, né? Não é um mar de rosas de forma alguma, né? Bom, muito bem. Doutor Carlos, eu sei que fala assim, divórcios, né? E quando se fala em divórcio, separação, são casais novos que existem algumas incompatibilidades que serão para o resto da vida. Mas, rapidinho eu lhe pergunto, existem divórcios ou separações, assim, que são coisas já de anos e anos, e casais que estão 40 ou 50 anos, e às vezes a própria mulher fica suportando até uma certa violência, ou começa a disputa em relação a bens e até animais que pertencem ao casal? Professor Luiz, dia desses eu dei uma entrevista, como a que estamos fazendo agora, e uma mulher comentou comigo lá numa rede social, falou, juiz, obrigado pela entrevista, né? Minha mãe, depois de 40 anos de relacionamento com meu pai, ela teve coragem, vai lhe procurar e vai se divorciar, né? Então, 40 anos sofrendo violência, a pessoa entra às vezes numa dependência até psicológica, amedrontatória, né? Decidiu separar. E aí acontece de tudo, né, professor Luiz? Vai no fórum lá, a pessoa não quer abrir mão do patrimônio, se dividem os bens, ali às vezes tem mais, às vezes tem menos, né? A gente costuma dizer que o complicado é quando chega o número ímpar, né? Por exemplo, ali tem 5 facas e 5 garfos, né? Como é que vai separar? Então fica 4, né? Divide ali, 4, 2 para cada um, e o último par fica com quem? Daí fica um com o garfo, um com a faca, né? Às vezes tem, por exemplo, um porco e uma galinha. O que tem mais valor? É o porco ou é a galinha? Ou são 2 galinhas e um porco, compensa, né? Enfim, o importante é que as pessoas possam seguir a vida adiante, né, professor? Especialmente quem passa por situações de violência, que possa ter essa autonomia, independência e, acima de tudo, a coragem. Nós estamos trabalhando para isso, para ter uma vida mais tranquila, ainda que depois de tantas décadas de relacionamento. Que bom que tem justiça, e que bom que as pessoas, através de palestras ou ouvir o senhor no rádio, tomam a coragem e partem de uma carreira solo, mas com dignidade e respeito. Sem dúvida. Doutor Carlos, nosso tempo praticamente estourou, mas eu preciso lhe perguntar, o senhor sempre com as parcerias e funciona muito bem. Tem uma parceria que o senhor mantém há anos, mas agora com uma nova chefia do Núcleo Regional de Educação, sob o comando do professor Carlos Alberto Pouzin. Como é que está essa parceria junto ao Núcleo, o novo chefe? Professor, agradeço até a oportunidade da pergunta para poder possibilitar que publicamente eu faço algo que já vem ocorrendo, né, nos nossos eventos, que é fazer os elogios à chefia do núcleo pelo professor Carlos Alberto Pouzin, a sua belíssima equipe, da qual o senhor inclusive faz parte, né? Nós estamos muito gratos, né? Uma grande alegria ter conhecido mais
proximamente o professor Carlos Poulsin e, acima de tudo, aquilo que estamos implementando nesse ano que a hora se inicia. Vem muitas coisas boas aí para a educação da região. Faço aí todos os elogios à chefia do núcleo, ao professor Carlos Poulsin e à sua equipe. Muito bem, eu sei que o senhor é aberto e aqueles que querem ser parceiros, o senhor sempre escancarou as portas do fórum, porque tudo que é para somar e melhorar, promover justiça, cidadania, esse é o caminho. Meu caro comendador, doutor Carlos Eduardo Mattioli Coccani, eu estourei no tempo, meu chefe vai puxar minha orelha, mas eu preciso que o senhor deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN e aquelas pessoas que o senhor convive do dia a dia, nos municípios que o senhor tem realmente responsabilidade, uma mensagem para 2020, afinal, nós acreditamos, nós entendemos que aqui é promovido justiça, de que aqui nós temos verdadeiros profissionais da justiça que zelam, são guardiões daquilo que é de direito do cidadão. Por gentileza. Mais uma vez agradeço as palavras elogiosas, professor. Agradeço também à CBN, equipe Verde Vale, nossos parceiros de longa data, né? E agradeço, acima de todos, os nossos parceiros de fórum, né? Como é a imprensa, vocês em particular, todas as empresas, instituições que nos acompanham, as pessoas que individualmente chegam lá e pedem também um espaço para poder contribuir. Um agradecimento especial também à nossa equipe, né? A nossa equipe da Vara da Infância e Família e Sejus, que é a nossa família, como nós chamamos lá internamente, que é indispensável para promover tudo aquilo que resumimos aí nesses pouco mais de 20 minutos. E desejo, acima de tudo, um ano vindouro, né? Um ano que se inicia bastante próspero, né? Que as pessoas possam sempre refletir, acima de tudo, sobre empatia, sobre alteridade, sempre se colocar no lugar do outro, né? Respirar fundo e pensar duas vezes antes de falar uma palavra mais agressiva, entrar numa discussão, às vezes dentro da própria família, né? Que a gente possa buscar um ambiente de paz e de respeito acima de tudo, ou ao menos, né, nas pessoas, nas instituições e no meio em que nós estamos envolvidos, né? Obrigado mais uma vez, estou sempre à disposição, professor Luiz. Com certeza, eu verificando minha agenda, lembro que 26 de janeiro de 2019 o senhor esteve aqui dando exatamente uma entrevista onde já é costumeiro, porque é uma forma de relatório das ações, e eu sei que qualquer um tem acesso a essas informações. Doutor Carlos, muito obrigado em nome de toda a equipe da CBN Entrevista e com certeza estaremos juntos palmilhando com o senhor esse caminho da justiça e da dignidade e da cidadania. Muito obrigado, senhor. Um grande abraço a toda a sua equipe e vocês que nos acompanharam do outro lado do rádio. Um excelente final de semana, porque sábado que vem retornamos com CBN Entrevista.